Eu sei que você não sente vontade de fazer nada. Eu sei que você está se sentindo desmotivado, com pouca esperança para o futuro, você acha que nada dá certo para você, que as coisas não vão funcionar, que ninguém se importa com você. Eu sei disso. Vamos falar um pouquinho hoje sobre a depressão, sobre como ela funciona, por que mesmo você sabendo o que precisa ser feito, você não consegue fazer e como ajudar uma pessoa que está com depressão? Ou como se ajudar? Bom, eu vou falar aqui hoje com você que tem sintomas depressivos, mas caso você não tenha, você com certeza pode ajudar alguém que esteja passando por isso hoje. Oi, eu sou a Daisy, eu sou psicóloga clínica, eu trabalho pela abordagem da terapia cognitivo-comportamental, me especializo nessa área e também em neurociências e comportamento. E aqui você vai encontrar tudo e um pouquinho mais sobre psicologia. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo e deixar o like aqui no vídeo. Bom, muitas pessoas acreditam que a depressão é somente tristeza. E não, tá bem longe de ser só tristeza. Muitas vezes não é nem mesmo a tristeza que prevalece. Às vezes é a sensação de culpa, a sensação de vazio e de desesperança. Essa palavra desesperança é uma palavra-chave quando se fala em depressão. E, além disso, é muito comum também a sensação de falta de energia, de não conseguir fazer as coisas. E isso acaba levando à inatividade, que é um dos assuntos que nós vamos falar aqui hoje. Mas, queria explicar para vocês também que, do ponto de vista da terapia cognitivo-comportamental, existe o que a gente chama de tríade cognitiva da depressão. Então, a tríade cognitiva basicamente fala de pensamentos que nós temos. Então, quando nós estamos com depressão, nós tendemos a ter pensamentos negativos sobre nós mesmos. Então, alguns exemplos é: eu sou uma inútil mesmo, eu não consigo fazer as coisas, eu sou uma pessoa ruim. Nós também temos pensamentos negativos sobre o mundo, sobre as outras pessoas. Então, alguns pensamentos como: ninguém se importa comigo mesmo, as coisas sempre dão errado. Então, pensamentos negativos sobre os outros e sobre o mundo. E, terceiro, pensamentos negativos sobre o nosso futuro. Então, não adianta nem eu tentar, porque não vai dar certo. Nada que eu faço vai funcionar, nada vai melhorar. Então, essa é a tríade cognitiva da depressão e que resume basicamente o que muitas pessoas passam quando estão com depressão. Além disso, na depressão acontece também de crenças que nós temos sobre nós mesmos e coisas que aconteceram no passado, que a gente acaba enviesando o nosso olhar e reforçando esses pensamentos sobre nós mesmos. Então, daqui a pouco eu vou pegar uma experiência que não foi muito boa para mim no passado ou algo que aconteceu comigo esses dias e eu vou usar aquilo para reforçar a minha visão de que realmente nada dá certo para mim, de que realmente as pessoas não gostam de mim, ninguém se importa comigo. E isso acaba reforçando o nosso pensamento enquanto alguém que está com depressão. Alguns pensamentos automáticos que nós temos, que são pensamentos muito rápidos, eles também acabam reforçando essa ideia. Então, muitas vezes a gente pensa coisas como: se eu não fizer tudo perfeitamente, não vai valer a pena. Se eu não sentir vontade, significa que eu não consigo fazer. Então, aí, esse pensamento automático de: se eu não sinto vontade, eu não consigo fazer, ele está muito relacionado ao ciclo da inatividade, que é muito comum na depressão. E a gente costuma dizer que os pacientes com depressão, eles acabam evitando a vida, porque isso acaba paralisando eles. Então, eles entram nesse ciclo que consiste em basicamente perceber que está sendo inativo, que não está fazendo nada, né? Reconhecer essa inatividade, ter pensamentos negativos sobre isso, como por exemplo: olha só como eu não faço nada mesmo, eu não consigo fazer nada, e aí isso traz humor deprimido. E esse humor deprimido leva a se repetir o ciclo de não fazer nada, ter humor deprimido. Então esse ciclo vai se repetindo. Quando a gente se mantém nesse ciclo de inatividade, a gente acaba tendo uma escassez de experiências para que a gente possa adquirir um domínio, um senso de domínio, um senso de prazer, de olha só como eu estou conseguindo fazer alguma coisa, olha só como eu estou conseguindo fazer isso. Então, é justamente o oposto que é o desejado na depressão, que é uma das principais técnicas, uma das principais coisas que a gente vai tentar mexer aí com pacientes depressivos, que é o aumento da atividade, né? Então, a pessoa vai reconhecer que ela está aumentando atividades, que ela está fazendo mais coisas, consequentemente, isso provavelmente vai gerar pensamentos positivos sobre isso, de satisfação, né? De estar conseguindo fazer alguma atividade, e
isso acaba levando ao aumento da esperança, porque muitas vezes a gente percebe pacientes que chegam até o nosso consultório que estão completamente inativos, que às vezes levantar da cama já é muito difícil para essa pessoa. Então imagina ela fazer um monte de atividades, né? Levantar da cama já é muito difícil. Pensa se você não levantasse da cama, se você não conseguisse fazer nada. Isso não te traria uma sensação de inutilidade, de não estar dando conta da sua vida? É o contrário que a gente deseja implementar no tratamento de quem tem depressão. Acontece que aí entra aquilo que a gente falou, né? Mas Daisy, tá bom, eu sei disso, eu sei que eu preciso fazer alguma coisa para melhorar, mas eu simplesmente não consigo. Não é para mim, não vai dar certo. Entrando os pensamentos aqui. Pois é, quando isso acontece, né? Então, por exemplo, quando um paciente tenta engajar-se em alguma atividade, ele pode ter alguns pensamentos automáticos como, vou ler aqui da minha colinha, tá? Não vale a pena fazer isso, estou fazendo um trabalho horrível, eu já deveria ter feito isso muito tempo atrás, ainda há muita coisa para fazer, não consigo fazer isso tão bem quanto antes, isso costumava ser mais divertido e não mereço estar fazendo isso. Essas informações eu tirei do livro da Judith Beck, tá? Onde ela fala sobre a depressão. E aí, normalmente vem as emoções, tristeza, ansiedade, culpa, raiva de si mesmo, e a pessoa acaba interrompendo a atividade que ela estava fazendo. Então, ela não dá continuidade à atividade que ela estava fazendo. E por que a gente sabe o que precisa fazer, mas não faz? A depressão ela faz parecer com que ações simples pareçam muito difíceis de serem feitas. Alguns motivos para isso consistem em você pensar que você precisa se sentir motivado para agir, então você tem essa crença de que você precisa estar motivado antes para depois agir, quando na verdade é o contrário, você precisa, principalmente se tratando de depressão, você precisa fazer algo para depois você se sentir mais esperançoso com aquilo. Segundo motivo, o esforço, ele parece maior do que o retorno que você vai ter. Então, às vezes você percebe que talvez você vai ter que fazer muito esforço para fazer aquela atividade e você não enxerga que aquilo vai ter uma recompensa tão boa assim. Que nem sempre é verdade, porque lembrem-se, a gente está sob o viés, né, enviesados pelos nossos pensamentos. Além disso, a baixa energia e a exaustão, elas tornam tudo mais pesado. Então, se para mim tudo está muito difícil, é lógico que eu fazer uma atividade também vai parecer muito difícil. E por último, o medo do fracasso. Então, você acreditar que você pode vir a fracassar pode fazer com que você nem comece uma atividade. Então, para que eu vou ir na academia mesmo? Eu nem vou conseguir, não vai dar certo. Eu nem vou conseguir emagrecer, eu não vou conseguir chegar no meu objetivo, não vai dar certo, é melhor eu nem começar. Vamos tomar um pouquinho de cuidado com esses pensamentos, porque esses são os pensamentos, digamos assim, os amigos da depressão e inimigos da gente, né? Porque eles ajudam a depressão a se manter, mas eles não nos ajudam. É aquilo que eu sempre digo. Se já tá ruim agora, desse jeito que você tá, por que você não dá uma chance para tentar mudar, né? O máximo que pode acontecer é ficar ruim igual ou você melhorar nem que seja 2%. Você ter uma sensação de prazer. Você ter uma sensação de que você está fazendo algo por você. Sabe? E não precisa ser você de um dia, você não consegue nem levantar da cama e no outro você vai ter que começar a fazer academia 3 vezes por semana. Não, é lógico que não vai ser assim, porque a probabilidade disso dar certo é muito baixa. É lógico que eu não vou pedir para você ir na academia 5 vezes na semana se você não consegue levantar da cama. Você não consegue dar uma volta na quadra. E eu sei que isso pode acontecer. Eu sei, e isso é muito comum. Quando a gente está com depressão, a gente não consegue. A gente simplesmente não se sente capaz de dar uma volta na quadra, muitas vezes. Então, vamos começar com pequenos passos, né? Você não precisa arrumar o quarto inteiro. Que tal você arrumar só uma gaveta? Você não precisa ir correr, sei lá quantos quilômetros. Você sabe que isso é irrealista. Vai andar meia quadra que seja. Pega o teu cachorro e vai andar 2 minutos lá embaixo. Tá muito difícil ainda? Desce lá embaixo tomar um ar. Eu sei que é difícil.
Eu sei que é muito difícil, por isso que eu não tô te pedindo grandes coisas. Se coloque metas pequenas, metas alcançáveis. E não deixe que os teus pensamentos bloqueiem isso em você. Não deixe que eles te digam, não, você não vai conseguir fazer. Porque isso, quem traz é a depressão. Quem traz esses pensamentos de que você não vai conseguir e que as coisas não dão certo para você é a depressão. O trabalho está muito difícil? Calma. Faz 5 minutos daquilo que seja. Você acha que ir caminhar, né, 1 hora é muito para você nesse momento? Vai dar uma voltinha na quadra. Ninguém precisa saber o que você está fazendo. Ninguém vai te julgar. A única pessoa que realmente vai se importar com isso é você. E você provavelmente vai se sentir bem melhor por ter feito alguma coisa hoje. Outra coisa que ajuda muito é a gente poder questionar esses pensamentos negativos. Então, vamos reformular alguns aqui junto comigo? Vou pegar aqui na minha colinha, tá? O pensamento era: se eu não tiver vontade, não adianta tentar. Vamos reformular esse pensamento para: eu não preciso estar motivado para dar um primeiro passo. Outra frase: se eu não conseguir fazer tudo, não vale a pena. Vamos reformular essa frase então. Fazer algo, por menor que seja, já é um avanço. Terceira frase: não vai adiantar nada. Reformulando então essa frase: eu não posso prever o futuro, então posso tentar e ver o que acontece. Porque realmente você não pode prever o futuro, então não caia nessa armadilha, tá bom? E aqui o que eu tô falando com vocês é uma técnica muito usada na terapia cognitivo comportamental, que é a ativação comportamental. A ativação comportamental é uma das técnicas mais eficazes para depressão, porque o objetivo é fazer com que o paciente retome pequenas atividades aos poucos, que antes eram importantes para a rotina dele ou que traziam prazer para ele. Pode ser que hoje já não tragam mais, mas a gente vai buscar esse prazer, essa sensação de bem-estar. Algo que você pode fazer é ter um caderninho e registrar pequenas vitórias, registrar o que você tem feito. Olha só, hoje eu fui caminhar 5 minutos, eu dei uma volta na quadra com o meu cachorro. Olha só, hoje eu consegui arrumar o meu guarda-roupa. Eu não arrumei o quarto inteiro, mas eu arrumei uma parte. É melhor do que nada. Então, algo que você pode fazer também é usar um cronômetro. Então, coloca ali um cronômetro de 5 a 10 minutinhos e se coloque o objetivo de iniciar uma atividade dentro daquele tempo. Não precisa colocar a pressão de você completar aquela atividade. Vamos só tentar começar ela nesses 5 a 10 minutos? Normalmente a tendência é que a gente continue. E mesmo que você não continue e não vá até o fim, tá ótimo, você já fez alguma coisa. Além disso, você pode associar pequenas recompensas a algumas tarefas que você for fazer. Então, por exemplo, eu vou ir dar uma volta na quadra e depois eu vou escutar minha música favorita. Se coloquem algumas recompensas. Claro que não pode ser algo muito extraordinário, porque senão você vai começar a utilizar isso como um escape também, né? Defina lembretes visuais e faça uma rotina para você. Então, escreve lá uma rotina para você seguir. Não precisa colocar coisas absurdas, coisas difíceis, que você sabe que é muito difícil. Então, coloca lá, andar 5 minutos, arrumar uma gaveta, como eu comentei com vocês, né? Faça o que está ao seu alcance. Fazer uma aula de dança de 10 minutos do YouTube, que seja, tá? Coloque lá na sua rotina, faça uma rotina, porque isso diminui as chances de na hora você se perder com isso. Porque daí chega na hora, você tem que tentar ver como é que vai fazer as coisas, se vai fazer antes, se vai fazer depois. É melhor que isso já tenha sido pensado antes e na hora você só chega e faz. Então tente sempre planejar uma rotina, pelo menos no dia anterior, para o dia seguinte, tá? E além disso, seja gentil com você mesmo, né? Então, sim, realmente é muito difícil o que eu tô passando. É muito difícil, mas olha só que bom que eu tô tentando, que bom que eu tô conseguindo evoluir pequenos passos, um dia de cada vez. Não se cobre tanto, não se coloca naquela, sabe, não se coloca lá embaixo. Não se coloca equivalente à pior coisa do mundo por causa disso. Pense que cada pequena ação que você faz já é uma grande vitória.
Comentem aqui embaixo se fez sentido para vocês, o que vocês gostariam de saber sobre a depressão e mais sugestões de vídeos. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão e tchau, tchau!